Fala galera, hoje nós vamos falar sobre o que é fascismo, né? Muita gente aí que é fascista se auto-intitulando antifascista e muita gente te xingando de fascista que eu sei, mas na verdade não sabe nem escrever fascismo. Então hoje nós vamos falar aqui de fato o que é fascismo, tá? Então, muita gente só ouve falar sobre Mussolini e tudo mais, mas nós vamos voltar um pouco na história e falar sobre dois caras, tá? Enrico Corradini e Alfredo Rocco, né? A mão do italiano já vai automático. E o que acontece? Eles perceberam que não adiantava mais fazer uma guerra entre proletário e burguês, porque não deu certo e o proletário ele ficava limitado pelo seu território nacional. Ou seja, quando um proletário da Inglaterra ia para a Itália, ele não se tornava um proletário italiano, ele se tornava um desempregado, né? Ou seja, não dava para fazer essa guerra mais. Então eles precisavam fazer o quê? Uma guerra entre nações proletárias e nações burguesas. E foi isso que eles quiseram fazer. E aí, em 1935, Mussolini ele publica o livro, né, As Doutrinas do Fascismo. E aí aqui nós vamos discorrer, aqui que está o legal do vídeo. Nós vamos discorrer trechos desse vídeo, desse livro, e vocês vão ver se está mais ao espectro político da direita ou da esquerda, beleza? Aí fica a cargo de você, né? Aí é com você, beleza? Então vamos lá, a primeira frase que eu já leio aqui é: o fascismo é oposto ao liberalismo clássico, né? Já fica aí uma dica para você para que aspecto aspecto político tá, beleza? Outra coisa, portanto, o Estado não é apenas a autoridade que governa e confere forma legal e espiritual aos valores da vontade individual. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que ele não é apenas, ou seja, ele é mais ainda do que isso, um Estado que governa e confere forma legal e espiritual aos valores da vontade humana. Ou seja, o Estado é tipo seu pai, entendeu? Ele comanda as suas vontades individuais e te dá uma forma legal e espiritual dos valores. E aí você pode parar e pensar, mas Nicolas, isso não deve existir. Então dá uma olhada aí nesse vídeo aqui do Brasil e me fala se isso não é fascismo. Essa percepção equivocada de que a criança pertence à família, que a família tem o poder, um poder absoluto sobre a criança. Quando se fala em educação sexual, por exemplo, quanto isso gerou de polêmica no mundo todo, dizendo que a educação fornecida pela família, ela sequer pode prevalecer sobre a educação em sala de aula. Isso vai ser definido em questões específicas. Então, nós temos que combinar aí pluralismo de ideias, liberdade de cátedra que vem na sequência de uma Constituição que procura expurgar de seu texto qualquer resquício de autoritarismo, de período ditatorial, de período de censura, né? E essa questão da família. Ou seja, o Estado ele quer ser dono do seu filho. O seu filho já não pertence mais a você. O seu filho pertence ao Estado, né? Se isso não é traço fascista, eu não sei o que mais é. Enfim, vamos continuar. Diz o seguinte, o Estado fascista é um padrão internamente aceito e uma regra de conduta. Uma disciplina integral para a pessoa, ele permeia a vontade e também o intelecto. Olha só que coisa, não? Se a gente não vê esses traços nas nossas universidades, né? Ele permeia o intelecto e é uma conduta. Quem nunca foi um estudante conservador e vai até a universidade e você se sente um completo peixe fora d'água, né? Porque se você não segue a conduta de todo mundo que está à sua volta, né? Que é um bando de esquerdista, se você não tem o mesmo intelecto que eles, você é simplesmente descartado. Então o Estado fascista, ele impregna, né? Uma regra de conduta, e isso é um exemplo muito clássico hoje nas nossas universidades, inclusive também nas nossas escolas, beleza? E aí dá uma olhada aí no que Mussolini fala. Será tão especial caso harmonizarmos o povo, caso o Estado continue sendo a base arbitrária nos conflitos sociais e políticos? Ou seja, você já não pode ter já soluções dos seus conflitos chamando seu pai, chamando sua mãe, conversando com o seu pastor, conversando você mesmo com outra pessoa, né? Não. Ele fala, poxa, que especial. Caso a gente conseguir harmonizar o povo e o Estado continua sendo a base arbitrária, ou seja, ele decide do jeito que ele quiser, né? Ou seja, um Estado gigantesco. E aí você vai analisando e julgando, está mais à direita ou mais à esquerda. E aí ele chega e fala o seguinte, para resumir, ele fala, em resumo,
O fascismo não é apenas um provedor de leis e um fundador de instituições, né? Não é simplesmente um Estado ali, uma teoria. Ele fala, mas um educador e um promotor da vida espiritual. Ele visa remodelar não apenas as formas de vida, mas também seu conteúdo, o homem, seu caráter e sua fé. Ponto. Para chegar a esse propósito, ele aplica disciplina e usa autoridade, entrando na alma e governando com incontestável domínio. Bum, né? Isso aí a gente vê o que é de fato o fascismo, né? Ele é uma modelagem, uma remodelagem do homem para transformar você em um escravo do Estado fascista. Isso daí a gente vê muito claramente com os antifas, né, que se dizem antifascistas, mas na verdade são os verdadeiros fascistas, porque eles mantêm o mesmo padrão subordinado, né, ao Estado, e o fascismo realmente consegue entrar na alma do indivíduo e dominá-lo por completo. Então, isso você vê, retorno aqui de maneira muito fática, porque eu estudei 5 anos na PUC e pude perceber isso. O fascismo realmente consegue modelar as pessoas. E aí você vai ver, Nicolas, como que é possível uma pessoa cristã, uma pessoa que tem valores e tudo mais, entra na faculdade e com 1 ano ela já tá lá levantando punho, ela já tá lá falando em feminismo, em matar criança no ventre? É por causa disso. Porque o fascismo não é um provedor de leis e só um fundador de instituições, mas um educador e um promotor da vida espiritual. Isso eu que estou falando? Não. Isso daí é o Mussolini, beleza? E para finalizar, a famosa frase de Mussolini, né? Tudo dentro do Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Ou seja, a gente vê aí 2 características muito clássicas, né, no fascismo, que é ele é altamente centralizador e estatista, né? Um Estado grande em que todas as classes, está debaixo dela. E aí você vai falar, mas o que isso tem a ver com a esquerda? O próprio Stalin, né, copiou, tipo assim, de cabo a rabo, o fascismo com um terceiro mundismo dele, né, que se resumia basicamente em fazer com que haveria uma guerra entre uma nação proletariada e uma nação burguesa. Te lembra algo? Pois é. Uma coisa que você pode chegar e perguntar para alguém, falar, poxa, mas o fascismo não é de direita? Aí você vai perguntar para essa pessoa, né? Se o fascismo é de direita, me mostre um regime fascista que não seja centralizador e estatizante. Ou seja, não existe. Ou seja, o fascismo, de fato, ele está muito mais para o espectro político da esquerda do que da direita, beleza? E aí você pode me perguntar, Nicolas, mas qual que é a diferença entre fascismo e socialismo? Basicamente, na teoria, é tudo a mesma coisa. Mas eu vou fazer uma diferença aqui, que é o seguinte. O socialismo, ele é... O socialismo, digamos assim, ele é mais eufemista. Ele é mais tipo assim, não, vamos tomar a mente das pessoas, vamos realmente fazer guerra e deixar todo mundo abaixo do Estado, mas vamos tomar isso com mais cautela, vamos botando um melzinho ali e tal, e negando a sua verdadeira face. Já o fascismo não, já o fascismo já chegou, olha, é pau mesmo, vamos quebrar pra cima, vamos tomar na base da violência, o Estado é soberano e quem não quiser vai tomar bala. Então, um é réu confesso e o outro já é mais hipócrita. Então essa é a única diferença entre o socialismo e fascismo que eu vejo, beleza? E aí você pode pensar e falar, mas por que os outros então ficam chamando a gente de fascista? É porque é o seguinte, tudo aquilo que o comunista ele não gosta, ele chama de fascista. Então, por isso que você, estudante conservador que está vendo esse vídeo, chega na faculdade, você vai ser chamado de fascista. E aí olha só como tem tipo uma inversão de valores bizarra. Que, por anos, as nossas universidades foram tomadas pela esquerda, né? Você chega lá, você estuda Simone de Beauvoir, Marlene Chauí, Marx, Engels e o cacete A4, e nunca ouviu falar sobre Friedrich Hayek, Mises, não ouviu falar sobre C.S. Lewis, sobre Russell Kirk, Roger Scruton. Não, na verdade é só a esquerda que interessa. E aí, quando você vai tipo, se volta pra cima deles, fala, não, professor, eu discordo, eles te chamam o quê? De fascista, de intolerante, e olha e fala assim, né? Meu Deus, olha só como eles estão nos censurando, né? A direita agora tá tentando calar a esquerda. Poxa, tá de sacanagem, né? Os caras estão com o poder de tudo, universidade, mídia, literatura, televisão, Netflix, a parada toda, e os caras ainda se dão de vítima. Então, eu vejo que o fascismo, como eu te mostrei aqui, não é simplesmente tipo uma ideologia política, né? Ela acho que é uma cultura e até mesmo uma forma de mudar a mente das pessoas. Isso não sou eu que estou falando, mas inclusive o próprio Mussolini, beleza? E para finalizar, o Mussolini criou um termo, liberdade, né? Que tem uma acepção particular dele, né? Que diz o seguinte,
que a única liberdade possível e realizadora se daria por meio da submissão plena ao poder do Estado. Ou seja, os traços do fascismo você vê bastante no PT, bastante nas salas, né, nas aulas aí de filosofia, história, sociologia, em que se você, aluno, não concorda com a submissão ali do professor, que é quase um Estado dentro da sala de aula, né, soberano, né, famoso Leviatã ali na sala, você simplesmente não atinge essa liberdade plena, né, você se torna realmente um escravo, beleza? Então assim, isso aí foi o vídeo de hoje sobre o que de fato é o fascismo. Vou deixar aqui esse livro aqui para você ler, né, As Doutrinas do Fascismo, do próprio Benito Mussolini. Pesquise também sobre Enrico Corradini e Alfredo Rocco, para você não sair chamando o povo aí de fascista e fazendo papel de bobo, beleza?